Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui a gente fala, aqui quem fala é Duque Tricolor, seu rosto favorito, para mais um vídeo. E olha, gente, o que falar desse cara aqui que tá na tela, o Marrone, que é maravilhoso, né? Eu vou falar aqui sobre algumas coisas, né? E minha opinião no final da história sobre o que eu acho do Marrone, certo? Então vamos lá. Se for ver pelos números, se você for ver pelos números que ele tem, né, sobre tudo que ele teve ali de participação, ele é um bom jogador, certo? Ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, né? Para quem não sabe, né, o Marrone, ele estava no Atlético Mineiro, né, naquela ascensão que o Cuca estava fazendo, né? O Cuca acabou ganhando Mineirão. Ele fez uma tríplice coroa: Mineirão, Copa do Brasil e Brasileirão, certo? E o Marrone estava entre os reservas do Clube Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, ele sim colocou a medalhinha de campeão 2 vezes naquele ano, e também colocou e também levantou o troféu para todo mundo ficar vendo. Ou seja, eu sempre falo a mesma coisa, as pessoas falam assim: ai, nossa, é porque eu não quis pesquisar. Eu pesquiso justamente sobre isso tudo. Mas como eu te falo, os números mentem, né? Se for ver pelos números, e aí do tipo, o empréstimo é até metade do ano que vem com o Futebol Clube Midland, né? Ou seja, realmente ele vai ficar com o Marrone até o ano que vem, né? Até metade do ano que vem. Ele foi contratado para uma experiência de 1 ano, né? Que é o mínimo que normalmente se pede. E com um valor de empréstimo de 400 mil, né? Para ele, né? Realmente, tipo assim, a gente pagou um dinheirinho para realmente ter ele pro empréstimo. Aí depois a gente devolve pro Midland. E realmente, tipo assim, é interessante falar sobre esse Midland aí, porque ele acabou também ganhando um título lá também, né? Novamente, olha só quantos números ele tem. Então ele ganhou 2 campeonatos difíceis de se ganhar e um campeonato também mais ou menos de se ganhar na Dinamarca, né? No Vasco ele foi bem, tá? No Vasco ele foi bem, né? Não é à toa que realmente o Diniz gostou muito dele no Vasco, né? Realmente ele era um craque, né? De bola, ele realmente na Série B ele jogava muito, muito, certo? Não é à toa que realmente o Vasco sentiu muito com a saída dele, porque realmente, né? O Marrone ele é muito caracterizado muito para saída de bola rápida, né? Ele é um jogador rápido. E quando o Vasco perdeu ele, né? Era a dupla de ataque ele com o Raniel. Meio que o Vasco perdeu intensidade, né? Você tinha o Nenê, ele e Raniel realmente ali fazendo essa trinca, né? Que realmente foi devastadora e que o Vasco conseguiu uma subida muito forte no campeonato brasileiro de Série B, né? Então realmente ele veio com as credenciais de ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e veio também por empréstimo barato, tecnicamente falando, foi barato esse empréstimo, e também com ele jogando muito a Série B pelo Vasco, né? Eu só tô falando coisa boa dele, tá? Vamos tomar cuidado. Mas antes de falar sobre as coisas ruins dele, faz pra mim uma coisa pra mim. Faz o triplo C, você sabe o que é o triplo C? O triplo C, comente, curte e compartilhe. Isso daí serve pra me dar engajamento. Esse canal foi feito de tricolor para tricolor, certo? Eu me cansei de ver os canais tricolores realmente não falando a verdade pra você, e eu estou falando a verdade pra você, tá? Aqui eu já previ, por exemplo, que a gente ia perder para o Atlético Goianiense. Quando o Fluminense estava 2-1, eu torci, eu implorei para o Fluminense não tomar mais gol. E tomou. Ou seja, aqui é previsibilidade e tudo que você precisa saber sobre a realidade do Fluminense, tá?
Diferente de todos os outros canais. Todos os canais, infelizmente, colocam um pouquinho a mais de lenha ou deixam de colocar lenha em importantes fatos do Fluminense, como também o Marrone, tá? Então, bora. Então vem com o pai que você vai gostar muito desse vídeo, né? De novo aqui. No Atlético Mineiro, ele sempre foi reserva, ou seja, ele nunca recebeu uma titularidade, né? Você tinha jogadores muito melhores ali, que até hoje estão no Atlético Mineiro, ou seja, se realmente ele continuasse no Atlético Mineiro, ele continuaria sendo reserva, que quase não entrava, né? Porque o 13º jogador do Atlético que a gente fala, né? A gente fala sobre o seguinte, que todo time tem o seu 13º jogador. Esse 13º jogador é sempre aquele que entra durante o jogo. O Natan era o que sempre entrava nos jogos. O Marrone não. O Marrone, às vezes, nem era cogitado a jogar o jogo. Mas aqui no Fluminense, ele sempre tem que ser cogitado a jogar o jogo por conta de Diniz. Né? A questão pior dele é realmente que ele chegou numa perspectiva de ser titular no lugar de Luiz Henrique, né? Visto que o Matheus Martins estava sentindo e ainda continua sentindo o peso do Luiz Henrique, né? Muitos dos torcedores realmente não veem as qualidades do Matheus Martins muito por conta do efeito Luiz Henrique, né? Que eu vou comentar bastante sobre isso, né? Porque realmente, né? Ele chegou justamente com uma credencial que ele realmente sabe driblar, ele tem uma velocidade, ele tem uma impulsão. Infelizmente, ele não está apresentando isso pro Fluminense. Tanto que realmente ele não está sendo colocado ali. Ele era para realmente ser o cara do drible, ele era para ser o cara da velocidade, ele era para ser o cara que realmente cairia com uma luva no lugar de Luiz aí. Mas não fez isso. No desempenho do Fluminense, ele foi realmente péssimo. Realmente, no primeiro jogo que ele teve, que foi contra o Bragantino, ele foi expulso de maneira ridícula e desnecessária, né? Fazendo com que o torcedor realmente pegasse pilha com que ele não preste, né? Ele não presta no Fluminense, né? E realmente isso daí é triste porque eu analisei justamente alguns vídeos dele, mas analisar vídeo hoje em dia pra mim não me importa, né? Às vezes tem que apontar algumas coisinhas boas ali e tudo mais, mas infelizmente ele tá realmente fazendo o efeito do Luiz Henrique, certo? Eu vou comentar sobre... Eu já comentei sobre o Matheus Martins, eu vou comentar sobre Luiz Henrique no dia seguinte, tá? Que no dia 7 de hoje não tem mais vídeo, tá bom? Resultado final, eu entregaria de volta nesse metade do ano mesmo pro Midland, falando lá, tipo assim, não quero, a gente não quer, ele não performou bem. E realmente investir esse dinheiro em algum jogador, ou até mesmo começar a investir em jogadores de base, certo? Eu já comentei sobre Arthur, que parece que não tem dado nenhuma oportunidade para esse garoto, que para mim é uma peça importante para o futuro do Fluminense, tá? E aí, você? Você gosta muito de Marrone? Por todas essas informações ali recebidas por mim, você gostou do Marrone do Fluminense? Né? O Marrone é para você jogador de Série A? O Marrone, por todos os jogos que você está analisando ali, ele é um jogador realmente viável Fluminense? Você manteria Marrone para pelo menos o ano que vem? Você acha que o Marrone precisa de mais rodagem? Tem isso também. Eu faço sempre pergunta para você realmente ficar pensando justamente nisso. Será que o Marrone não precisa de mais rodagem no elenco principal? Tirar um pouquinho o Natan e o Matheus Martins e colocar um pouquinho o Marrone? Talvez até mesmo com essa rodagem, talvez ele comece a criar corpo. Certo? Eu acredito, assim, eu tenho essa mistura, né, de acreditar, mas também ver do outro lado que também, assim, cara, esse cara não produz nada. Eu não ataco o jogador, normalmente. Eu não quero que ataque o jogador, cara. Eu tô querendo atacar, quer dizer, a pessoa Marrone. Eu tô atacando apenas o jogador. Não comprovou que foi bom pro Atlético Mineiro. Não comprovou que realmente era viável no Vasco. E também
só conseguiu vaga lá no exterior, na Dinamarca. Enquanto, por exemplo, o Luiz Henrique conseguiu vaga fácil na Espanha, para um time de segunda prateleira, mas já é alguma coisa. Cara, essa desvalorização que a gente tem no futebol de base do Fluminense é complicado, né? É isso que me deixa puto, né? Aí faço vídeo, eu comento com vocês e por aí vai, né? Eu sou um desabafo assim aqui. Então, faz o triplo C pra mim. Curte, comente, compartilhe pra me dar engajamento. Eu não tô pedindo inscrito, mas se vier inscrito tá ótimo. Saudações tricolores. Você vê que esse canal aqui fala sobre verdades e sobre situações que acontecem no jogo, tá bom? Saudações tricolores e tchau, tchau.